Olá, quem está chegando nesse vídeo pela primeira vez neste canal, queria dizer que aqui nós vamos dar prosseguimento às videoaulas que eu tenho postado sobre eleições, especificamente sobre as eleições de 2024, com o propósito de contribuir para diminuir a litigiosidade do processo eleitoral, assim contribuindo para que você que quer ser candidato, você que é dirigente partidário, você que é advogado, você que é fornecedor de campanha, você que é doador de campanha, você que é mesário, você que é leitor, possam evitar incidir em alguma conduta, né, que seja enquadrada em um ilícito eleitoral e possa lhe trazer um processo eleitoral que vá resultar, ao fim das contas, provavelmente em multa, na cassação de um registro de candidatura, no indeferimento ou não aceitação, indeferimento quer dizer não aceitação de um registro de candidatura, etc. Pois bem, nessa aula específica eu vou dar continuidade à aula em que comecei a falar de registro de candidatura, ok? Então, vamos dar prosseguimento. Quando eu falo de registro de candidatura, eu estou falando de um processo judicial mesmo, ok? Por isso, será inevitável que um advogado acompanhe esse registro, tanto de candidatos como de partidos, federações e coligações, coligações para prefeito. Muitas vezes, os partidos fornecem um advogado que irá cuidar de todas as candidaturas. E esse é o padrão. Então, não veja como empecilho a necessidade de um advogado para se candidatar. Você que ainda não se decidiu a candidatar, por exemplo. O que é pedido? Qual é o pedido feito num processo de registro de candidatura? O pedido é de que o juiz eleitoral avalie se você, candidato, ou se os partidos reúnem as qualificações necessárias para serem admitidos à corrida eleitoral oficial. O que se pede é o deferimento das candidaturas. Qualifica-se como candidato aquele que reúne as condições de elegibilidade e que não se enquadre em casos de incompatibilidades e inelegibilidades. Recomendo que, se você não viu, veja as duas aulas anteriores, sobretudo a de registro de candidaturas, aula imediatamente anterior na playlist, ok? Mas antes de falarmos de registro de candidatos, falemos sobre o registro dos partidos, das federações e das coligações para o pleito majoritário, lembrando mais uma vez que não existe coligação para eleições proporcionais, ou seja, eleições de vereadores e deputados estaduais ou federais. Bom, podem participar das eleições partidos políticos ou federações que tenham se registrado no TSE, registrado seus estatutos no TSE até 6 meses antes das eleições. Ou seja, este ano específico de 2024, até 6 de abril de 2024, eu vou repetir essa data aqui para que quem esteja vendo esse vídeo antes do dia 6 de abril, anote, 6 de abril de 2024. Mas essa não é a informação mais importante para as eleições municipais deste ano. O que é mais importante é saber se no seu município, até 6 de abril deste ano, 6 meses antes das eleições, existe órgão de direção definitivo ou provisório constituído. O partido de que você é dirigente ou pelo qual pretende se candidatar está com o registro vigente? Muitos diretórios ou comissões provisórias municipais estão sem vigência ou suspensos por ausência de prestação de contas, por exemplo.
Então, você, dirigente partidário, você, candidato, tem que consultar o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, módulo externo, na página do TSE, e verificar se o seu órgão partidário municipal, não estadual, não o nacional, está vigente. Caso não esteja vigente, eu recomendo que vocês procurem logo os cartórios eleitorais ou as secretarias dos TRS para promover a regularização o quanto antes. Lembrando que eu gravo esse vídeo em 18 de março. Se você está vendo antes do dia 6 de abril, ainda há tempo. Caso haja prestação de contas pendente, os advogados e contadores do diretório devem entrar em ação o mais rápido possível, ok? O mais rápido possível. Muito bem. Já vimos que o registro dos partidos e federações é feito após as convenções partidárias. Nas convenções podem ser celebradas coligações para as eleições para prefeito. Podem entrar nessas coligações apenas partidos ou partidos e federações? Eu pergunto. Partidos e federações, é a resposta. E aqui peço atenção para uma importante distinção que eu prometi fazer em outra aula entre federação partidária e coligação partidária. Sem entrar em muitos detalhes, as federações são como fusões ou uniões temporárias de partidos que duram para além das eleições, ou seja, após eleitos e empossados, os vereadores, assim como os deputados de uma mesma federação, atuam na Câmara de Vereadores ou na Câmara Federal como se pertencessem a um só partido. Já as coligações só existem para que partidos reúnam forças para as eleições majoritárias e duram apenas durante a campanha eleitoral, ok? É só o que interessa por aqui. Pois bem, cada partido ou federação pode registrar um número total de candidatos equivalente a 100% das vagas disputadas mais um. Exemplificando, em uma metrópole como a cidade do Rio de Janeiro, são disputadas 51 cadeiras de vereador. Logo, cada partido ou filiação pode registrar até 51 candidatos mais um, ou seja, 52 candidatos. Numa cidade pequena do mesmo estado, Paraty, por exemplo, são disputadas 9 vagas para vereador. Logo, cada partido ou federação poderá registrar até 9 candidatos mais um, ou seja, 10 candidatos. O número de vagas nas câmaras de vereadores do país é definido pela Constituição Federal e não por leis ordinárias ou leis complementares. Ele varia conforme o número de habitantes, numa faixa que vai de municípios com 15 mil habitantes, que podem ter até 9 vereadores, que podem ter no mínimo 9 vereadores, até municípios com mais de 8 milhões de habitantes, que podem ter 55 vereadores. No Brasil, só a cidade de São Paulo pode ter 55 vereadores, porque é a única com mais de 8 milhões de habitantes, ok? Ainda sobre o número de candidatos que podem ser lançados, precisamos atentar para a cota de gênero. Aqui mais um ponto de atenção que eu recomendo que vocês que estão assistindo esse vídeo redobrem a atenção, porque é um ponto de muitas dúvidas e é um dos pontos essenciais, principalmente nos últimos anos, tem gerado um grande número de processos, de cassações, de chapas inteiras até. Muito bem. Do total de candidatos a serem registrados, partidos e federações devem registrar um mínimo de 30% das vagas na lista para um dos gêneros. Desde sempre, e ainda hoje, a maioria dos candidatos são do sexo masculino, não é verdade? Então é preciso ter no mínimo 30% de candidatas mulheres. Caso, raramente, em raros casos isso acontece, um partido tem um grande número de mulheres filiadas, e veja que vai ter mais mulheres filiadas do que homens, ele tem que atentar para do que homens,
tem que atentar para esse número, no mínimo 30% de homens, de pessoas do sexo masculino, ok? Então, por exemplo, no município em que podem ser registrados no máximo 12 candidatos por partido, deverão ser registradas 4 candidaturas do sexo feminino. Fazendo um cálculo rápido, 30% de 12 dá 3,6, mas a lei prevê que, havendo fração, devemos igualá-la a 1, então o número fica 4, ok? 4 mulheres num partido que vai lançar 12 candidatos, ou 4 homens e 8 mulheres, num partido que vai lançar mais mulheres, e com um número total de 12 candidatos. A não observância da cota mínima de gênero impede a aceitação da candidatura do partido. Bom, os partidos já estão acostumados a isso. Então, qual é o problema na prática? Na prática, são as famigeradas candidaturas laranja. Algumas mulheres são escolhidas, mas não disputam, na verdade, as eleições, apenas simulam uma disputa eleitoral. Até divulgam algum material de campanha, mas não fazem qualquer esforço efetivo para se eleger. Isso pode acarretar no futuro até mesmo a cassação de mandatos, se constatar a fraude. Em geral, essas fraudes são detectadas por denúncias dos próprios partidos concorrentes ou de candidatos concorrentes. Pode chegar uma denúncia anônima ao Ministério Público, o Ministério Público investigar e pedir a cassação do registro dessa chapa, ok? Ou ainda, as fraudes às cotas de gêneros podem ser detectadas, e isso é muito comum, na prestação de contas, porque na prestação de contas a análise feita pela Justiça Eleitoral consegue detectar indícios, ao menos, de uma candidatura que não ocorreu, né? De repente, a candidata até declara, ou o candidato declara que teve gastos, né? Recebeu uma verba do fundo partidário, digamos, ou do fundo eleitoral, e comprou algum material de propaganda. Mas quando se vai investigar a fundo, se vê que esse material de propaganda foi, em grande parte, para outro candidato. Então, se vê que ela não fez campanha realmente. Ou então, se percebe que o dinheiro, grande parte do dinheiro que ela recebeu, ele foi doado para outro candidato. Então ela não gastou com a campanha, ou ele não gastou com a campanha. Provavelmente não foi candidato de fato, estava ali apenas para cumprir a cota. Muito bem. Os pedidos de registro dos partidos são apresentados junto com o pedido de registro, os pedidos de registro dos candidatos. E aqui muita atenção. O julgamento favorável aos registros de candidaturas dependerá do julgamento favorável do registro dos partidos ou federações. Lembro que para cada partido haverá um processo e para cada candidato também um processo, todos individualizados. Se o juiz eleitoral indeferir, não aceitar o registro de determinado partido, nenhum candidato poderá concorrer. Dito isso, quero passar ao trâmite propriamente dito dos processos de registro de candidatura. Ao trâmite, como tramita o processo depois que o advogado entra com o pedido de registro de candidatura. Eu não vou listar aqui os documentos obrigatórios que devem vir com o pedido de registro de partido ou com os pedidos individualizados dos candidatos, porque eu teria que me alongar demais e este curso foi projetado para ser um curso de breves aulas. A documentação está listada na resolução própria do TSE, cujo link vai na descrição do vídeo. Sei que, e aqui é importante eu comentar uma coisa que eu já devia ter falado em outras aulas, eu sei que ninguém gosta de ler norma jurídica, né? Ninguém gosta de ler
aquele monte de artigos, incisos, alíneas, né? Quem não é do direito, quem não é advogado, quem for advogado é muito mais, não há problema algum, ok? Mas é preciso fazer um pequeno esforço aí de leitura e de anotação em cima dessa leitura da resolução, porque, eu repito, as resoluções do TSE sobre todos os pontos do processo eleitoral já estão publicadas para 2024 e se ela for seguida rigorosamente, a possibilidade de haver algum processo, de alguém ser processado durante a campanha eleitoral, seja por uma propaganda irregular, seja por mau uso dos recursos de campanha, seja por abuso de poder político ou abuso de poder econômico. Se o candidato seguir arrisca está, o que está nas resoluções, a, a chance de haver algum processo, ou pode até haver algum processo, né? Há denunciações caluniosas, por exemplo, chega a zero, né? Não vai haver condenação, a campanha vai seguir certinha, não vai haver multa, ok? Então, seguir rigorosamente o que está nas resoluções do TSE é o caminho mais seguro, não tem outro. Há livros escritos, há vídeos na internet de pessoas falando sobre campanha eleitoral, sobre eleições, mas nada mais seguro do que seguir o roteiro seguro para as campanhas eleitorais que as resoluções do TSE trazem. Elas já detalham muito a lei eleitoral, já trazem o entendimento sobre pontos da lei eleitoral que são controversos, mas que o TSE já fechou algum entendimento sobre esses pontos controversos e vai aplicar esse entendimento. Mas eu prometo que assim que sair alguma cartilha ou algum documento sobre as eleições, oficial do TSE, especificamente aqui, para quem assiste essa aula sobre registro de candidatura, eu vou colocar o link, né? Porque uma cartilha ela graficamente, ela coloca de forma mais didática os requisitos para um bom registro de candidatura, ok? Então vamos lá. Eu falei que não vou falar especificamente dos documentos, mas eu peço atenção especial para certidões criminais negativas que devem apresentar os candidatos. Elas devem ser expedidas pelas justiças estaduais e federais de primeira e segunda instância. Peço atenção também para a relação de bens e ainda para as fotografias que vão ser apresentadas. As fotografias são um ponto importantíssimo, né? Não é a fotografia que vai para a campanha, pode ser também que você use a mesma fotografia, mas você precisa ter uma fotografia muito bem, que te identifique muito bem para os eleitores, porque é a fotografia que vai para a urna eletrônica, ok? As fotografias que vão para a urna não podem ser feitas de qualquer maneira. Há toda uma especificação, essa especificação está na resolução que eu coloquei no link. Quanto a isso, não se preocupe. Em geral, os partidos políticos costumam contratar o profissional que vai fazer as fotos e tirá-las de todos os candidatos de uma só vez, ou o padrão adequado. Mas voltemos ao trâmite. Voltemos ao trâmite do processo de registro de candidatura. Os pedidos de registro são elaborados num sistema informatizado chamado Candex. Na página do TSE existem tutoriais para como operar esse sistema. Desse sistema são extraídos dois formulários fundamentais
E aqui eu vou falar, eu falei que não ia falar de documento, mas não ia falar exaustivamente dos documentos, mas alguns eu não posso deixar de falar. Um documento é um formulário para o partido ou federação, que chamamos de DRAP. É bom anotar essa sigla aí, DRAP. É uma sigla para a expressão documento de regularidade de atos partidários. E o outro documento é o RRC, requerimento de registro de candidatura. E esses formulários são peças fundamentais dos processos de registro de candidatura e, junto com os demais documentos, a procuração a um advogado vão ser dirigidos a quem? Ao TRE? Não. A primeira instância da Justiça Eleitoral, a um juiz eleitoral, numa comarca que só tem um juiz eleitoral, né? Desculpe, numa zona eleitoral que só tem um juiz eleitoral, há um juiz eleitoral dessa zona, em em municípios em que há mais de uma zona eleitoral, esse pedido vai ser distribuído para algum dos juízes dessas zonas eleitorais do município, ok? Nos processos de registro de candidatura, os tribunais regionais eleitorais e o TSE não atuam fazendo a primeira análise dos registros, como acontece nas eleições gerais para deputados, senadores, governadores, presidente. Eles atuam apenas para julgar recursos que vêm de alguma das inúmeras, né, das milhares de zonas eleitorais do país. Okay? O pedido de registro é apresentado através da plataforma de processos eletrônicos, o PJE, a plataforma PJE, que todo advogado conhece. Se eu estou falando para advogado, eu não estou falando em uma novidade. Okay? Num primeiro momento, são servidores da Justiça Eleitoral que farão uma análise de toda a documentação juntada. E eles vão publicar, e aqui eu chamo a atenção para esse documento que não é elaborado por candidatos, não é elaborado por partidos, é elaborado pela Justiça Eleitoral. Eles vão publicar um edital, esse edital não é físico, é um edital que vai para um portal na internet, um edital com a relação de partidos e candidatos para que eles para que seja possibilitada, para que seja oportunizada a impugnação de alguma dessas candidaturas, se faltar alguma das condições de elegibilidade, por exemplo, ou se souber que algum desses candidatos é inelegível, para que possa ser impugnada alguma candidatura que não deveria estar sendo, que não deveria ser aceita no prazo de 5 dias. Muito bem. Publicado o edital, há um prazo de 5 dias para impugnação das candidaturas. Muita atenção para este prazo, ok? Muita atenção para este prazo. E, aliás, para todos os prazos do processo eleitoral, porque eles são curtos e eles não se interrompem nos finais de semana e nos feriados. Né? Se é um prazo que começa a correr numa sexta-feira, ele vai contar no sábado e no domingo, e às vezes ele vai vencer logo na segunda. Não é qualquer pessoa que pode impugnar as candidaturas. Só outros candidatos, outras federações, coligações ou o Ministério Público podem fazê-lo, ok? Havendo impugnação, é aberto o contraditório, como em qualquer processo judicial, é um mandamento fundamental da Constituição da República, que todo processo ocorra em contraditório, que haja ampla defesa. Então, os impugnados terão 7 dias para se defender. Findo o prazo para defesa, com ou sem ela, o juiz eleitoral inicia a fase probatória. Tá? Então, anote aí. Entrada do pedido até o dia 15 de agosto,
a publicação do edital, prazo de 5 dias para impugnação, havendo impugnação, há 7 dias para defesa. Depois disso, vai ter uma fase probatória no processo, que dura 9 dias. São 4 dias para ouvir testemunhas de uma só vez, uma só assentada, como se diz no jargão eleitoral, no jargão judicial, e mais 5 dias para cumprimento de diligências solicitadas pelas partes. Que diligências podem ser? Podem pedir, por exemplo, a certificação da autenticidade de um documento, né? Por exemplo, uma certidão sobre cuja autenticidade se tem dúvida, pode-se pedir ao órgão que autentifique essa certidão, né? Um diploma de curso primário, né? Da primeira etapa do ensino fundamental, que seja impugnado quando se diz que alguém é analfabeto e é inelegível, por exemplo. Bom, ao fim dessa fase probatória, as partes terão ainda 5 dias para apresentar seus argumentos finais, suas alegações finais. Em seguida, ao Ministério Público, que apresenta sua manifestação final, a favor ou não da impugnação, agindo na qualidade fiscal da lei. Exceto se ele for impugnante, aí não precisa desse prazo 2 dias, porque ele já se manifestou, obviamente. Por fim, o juiz dá sua sentença, a sua decisão sobre o registro de candidatura, aceitando ele ou não, deferindo ou não. Essa decisão ele toma no prazo de 3 dias, esgotado o prazo de 2 dias de manifestação, os 2 dias reservados para a manifestação do Ministério Público Eleitoral. Vamos lá. Continuando, só estou mencionando esses prazos para dizer que os processos, mais uma vez, para dizer que os processos correm rápido e a perda de um dia de prazo, é muito importante atentar para isso, a perda de um só dia de prazo quase sempre é fatal, ok? Não se tolera atraso. Repito, esse é um curso prático. Já disse, tenho dito o tempo todo em todas as aulas para quem já assistiu outra videoaula. É um curso prático. A perda de um só dia pode ser fatal, pode resultar na não aceitação aqui, por exemplo, de um registro de candidatura. O juiz pode deferir ou não a candidatura impugnada. E o impugnante ou o impugnado podem apresentar recurso para o Tribunal Regional Eleitoral se não ficarem satisfeitos com a sentença do juiz de primeira instância. É possível que o processo chegue até mesmo ao TSE, ok? Em recurso especial. Caso não haja impugnação, por outro lado, como é o trâmite? Nós vemos um trâmite em que há a publicação do edital e a impugnação. Caso não haja impugnação, após a análise, os documentos do processo serão analisados por servidores da Justiça Eleitoral, mais especificamente por servidores de zonas eleitorais ou de cartórios eleitorais, e será apresentado ao Ministério Público e ao juiz. O Ministério Público vai emitir um parecer e o juiz vai julgar, deferindo ou indeferindo o pedido. Mas peço mais uma vez atenção neste ponto. Se na fase de conferência dos documentos se verificar que faltou algum deles, algum documento essencial, uma certidão criminal negativa, por exemplo, uma prova de afastamento de servidor público, que precisa se desincompatibilizar, como eu falei em outra aula, precisa se afastar para poder ser candidato, uma prova de alfabetização, a procuração do advogado, uma fotografia que não está dentro dos padrões para ir para a urna eletrônica. Se faltar algum desses documentos,
o candidato ou partido terá ainda a oportunidade de apresentar o documento que faltava, né? Não é indeferido de plano, assim, deixou de apresentar algum documento, indeferimos. Não, ele tem uma nova chance. Em 3 dias ele pode apresentar. Então, mas é preciso, mais uma vez, ficar muito atento para o prazo, que é curto, viu? É 3 dias. Pode ser também que haja dúvidas sobre a alfabetização do candidato. Eu preciso tocar nesse ponto, que é muito perguntado também. Às vezes o documento apresentado não é exatamente um certificado de conclusão de ensino fundamental, de ensino médio ou curso superior. Às vezes é um documento que deixa dúvidas sobre a alfabetização, sobre o fato de o candidato ser alfabetizado ou não. Bom, nesse caso, ele poderá ser convocado para um teste de alfabetização, que é um teste de alfabetização muito simples, viu? Não é uma prova, não. Não vai te pedir para, não vai ser pedido para escrever uma redação, não vai ser pedido para que leia uma página inteira de um texto, não vai ser pedido que a pessoa faça algum cálculo, demonstre saber as 4 operações fundamentais da matemática, não vai acontecer nada disso. Só vai precisar, o que vai ser exigido do candidato de que se suspeita da alfabetização, que ele leia uma frase e que ele escreva outra que vai ser ditada para um servidor que vai estar acompanhando esse processo aí. Enfim. Bom, vamos passar para o próximo ponto. Já estamos chegando ao fim dessa aula, né? Eu acho que eu estou olhando o cronômetro aqui, estou vendo que extrapolou um pouco o tempo, mas eu precisava falar mais detalhes sobre o registro de candidatura. Eu prometo para quem estiver acompanhando essas aulas que não pretendo passar de 25 minutos. Mas, chegando ao fim dessa videoaula, que é cheia assim, de detalhes, mas ao mesmo tempo é resumida, eu preciso falar pontualmente de algumas questões e encerrar, ok? São pontos relevantíssimos. Primeiro, além da impugnação ao registro de candidatura, que pode ser feita por partidos candidatos ou pelo Ministério Público, existe sim uma maneira acessível a qualquer cidadão, a qualquer pessoa portadora de título de eleitor para impugnar uma candidatura, né? Mas aí já não chamamos de impugnação de candidatura e não é qualquer motivo que vai levar ela a pedir que o juiz não aceite essa candidatura, ok? Trata-se da notícia de inelegibilidade. Não há tempo para falar sobre o trâmite da notícia de inelegibilidade. Apenas peço que anotem o seguinte: as notícias de inelegibilidade devem ser apresentadas no prazo de 5 dias, mais uma vez, contados da publicação do edital, com o edital que vem com a lista de partidos e candidatos, ok? Então, se você, cidadão, sabe aí de alguém que é inelegível, né, porque tem uma condenação criminal, por exemplo, e ninguém percebeu isso no processo, eu acho que tem até o dever como cidadão de apresentar essa notícia de inelegibilidade, ok? Pode ser que o registro de um candidato escolhido em convenção não seja apresentado. E essa é uma possibilidade, né? Então, esse é o segundo ponto que eu quero falar. Nesse caso, haverá o prazo de 2 dias para que esse candidato escolhido em convenção, mas não registrado, apresente individualmente seu registro, né? Um registro individual de candidatura. Uma outra situação muito importante, um outro evento que pode acontecer. Pode ser também que um partido não apresente todas as candidaturas a que tem direito.
até o prazo final do registro, que será o dia 15 de agosto de 2024. Nesse caso, ele pode completar o número de candidatos com requerimentos de registros de candidaturas remanescentes. Aqui ele tem direito e em que prazo? Até quando ele pode registrar vagas remanescentes, vagas sobrantes na lista de candidatos? Ele tem direito de fazer isso até 30 dias antes das eleições, ou seja, até o dia 6 de setembro de 2024, na prática até o dia 6 de setembro de 2024. Devo lembrar, isso aqui é mais um detalhe importantíssimo, que o número de candidatos que o partido vai apresentar no requerimento de candidaturas remanescentes, que pode ser uma só, ele pode apresentar uma só para completar, ele não pode esquecer de colocar isso na conta da cota de gênero, daqueles 30% de que eu falei, ok? Vamos para uma quarta situação muito importante. Pode ser ainda que um partido ou candidato precise substituir candidatos de um registro por diversas razões, por algum deles não ter sido aceito, ter sido indeferido, em razão de alguma renúncia que deve ser expressa, tá? A renúncia do candidato deve vir por escrito, por razão de morte, dentre outros motivos que eu não vou listar aqui. Não é um rol exaustivo, né? Aqui temos a possibilidade do requerimento de registro substitutivo. Ele pode ser apresentado até 20 dias antes das eleições, ou seja, até 16 de setembro, exceto em caso de falecimento, quando a substituição pode se dar a qualquer momento. De qualquer forma, a substituição deve se dar em até 10 dias após o fato que lhe deu o motivo. 10 dias após a decisão definitiva que impediu a candidatura, 10 dias após a renúncia, 10 dias após o falecimento. Quinto ponto para a gente encerrar aqui, até o dia 16 de setembro, ou seja, até 20 dias antes das eleições, todos os pedidos de registro devem estar julgados pelas instâncias ordinárias. E o que são as instâncias ordinárias nessas eleições? Primeira instância, juiz eleitoral. Segunda instância, TRS, Tribunais Regionais Eleitorais. Pode ser que um processo de registro vá até o TSE e até o dia das eleições não tenha sido julgado. Nesse caso, o candidato concorre a si mesmo subjúdice. Vocês vão ouvir muito essa expressão, subjúdice. E seu nome pode até ir para a urna eletrônica. O que é a figura do candidato subjúdice? É o candidato que está concorrendo com o risco de ter seu registro indeferido, mesmo após eleito. Isso mesmo, mesmo após eleito. Ele pode fazer sim a campanha, ele pode ser votado na urna eletrônica, mas é possível que mesmo após as eleições, o TSE decida em grau de recurso que ele não deveria ter sido candidato e seus votos serão anulados, será feito um novo cálculo e alguém vai entrar em seu lugar. Sexta nota e última nota, com o registro de candidatura começa a divulgação oficial das candidaturas no site Divulga Candicontas. Lá estarão todas as informações passadas pelos candidatos, inclusive a sua declaração de bens. Com o registro de candidatura, também a Receita Federal é comunicada e automaticamente passa a expedir os CNPJs específicos para candidaturas e que os candidatos vão precisar para abrir contas, precisam de CNPJ específica. E com o registro de candidatura começam também a ser intimados apenas por meios eletrônicos os partidos, os candidatos e os advogados. Muito bem, terminamos aqui. Acelerei um pouquinho o fim. É uma aula um pouco extensa, embora não esgote todo o tema. Estou disponível para perguntas. Aconselho que abram os links que eu postei posteriormente a essa aula. E vou ainda colocar uma cartilha mais esquematizada, com gráficos, figuras, até desenhos, que facilitem o entendimento para que você não erre no registro de candidatura. Mais uma vez, muito obrigado a quem tem assistido. Espero que quem viu esse vídeo assista ao próximo. E no próximo eu vou começar a falar sobre propaganda eleitoral
outro tema relevantíssimo, inescapável.